Deixa eu te falar uma coisa. Uma empresa, ela é formada para resolver os problemas da sociedade e não os problemas do dono da empresa. O dono da empresa às vezes espera uma situação diferente da empresa que ele fundou, seja indústria, seja comércio, enfim, qualquer coisa. Quando o fundador começa com o pé esquerdo, ele acha que a empresa tem que servir a ele próprio. Quando o fundador começa com o pé esquerdo, ele acha que os lucros da empresa têm que servir a ele próprio. Mas, na verdade, essa não é a realidade. A realidade das empresas que se sustentam de fato no mercado por longos anos são as empresas que trazem benefícios à sociedade. São as empresas que trazem benefício às outras pessoas que consomem produtos delas. Então, não à toa você vê um local onde o atendimento é pífio, que o local é todo sujo, o local é desagradável, o comércio em si é muito ruim, aquele negócio ali escondido no meio do nada, que parece que ninguém aperta um parafuso ali fazem 10 anos. E do lado você tem o mesmo comércio, vamos fingir que é uma lanchonete, mas a lanchonete ela tá lá organizadinha, arrumadinha, o gerente está sempre presente, disposto a te atender bem, ou o dono da empresa, da lanchonete, está ali sempre disposto a te atender bem. É um local onde eles levam a higiene a sério, é um local onde eles realmente fazem pelo cliente e não por eles mesmos, tudo de qualquer maneira, tá certo? Então você, quando você vai comer um lanche naquela lanchonete, você consegue visualizar o carinho que eles colocaram para vender o produto para você, no caso o lanche. Esse estabelecimento, ele pode cobrar no mínimo 2 vezes mais que o estabelecimento do lado. E eu vou te dizer uma coisa, o estabelecimento que cobra 2 vezes mais, mas te atende bem, vai faturar 4, 5 vezes mais que o estabelecimento do lado dele que não atende legal, que é tudo sujo, que é tudo mal cuidado. Por que isso acontece? Porque aquela empresa, aquela lanchonete, ela é feita para servir a sociedade e não para servir o dono. Eu vejo muita gente entrando e quebrando com esse tipo de pensamento. Eu vejo muita gente colocando dinheiro de uma vida num negócio, entrando com esse tipo de pensamento. Muita gente às vezes passou anos e anos e anos trabalhando como CLT, juntou uma rescisão aí, conseguiu seus 80, 100, 120 mil reais e falou, poxa, agora é hora de eu ser meu patrão, agora é hora de eu tirar meu dinheiro, agora é hora de eu fazer minha empresa do meu jeito, da maneira como eu quero e de eu conseguir comandar aquela situação. Agora é a hora da minha vida, eu tenho essa chance para fazer. Só que se você entrar, e se você for esse caso e entrar com o pé esquerdo no negócio, achando que a empresa vai te servir, achando que, afinal de contas, já que você despendeu dinheiro para comprar aquela empresa, uma vida, deve ser por isso que ela precisa me retornar, tá certo? Deve ser por isso que ela deve me retornar e tem a obrigação de me retornar. E aí que eu te conto a triste realidade. A empresa, ela não tem a obrigação de te retornar. Se você não é recíproco a ela, se você não dá o mesmo carinho que você está querendo ter da sua empresa, isso não vai acontecer. Dificilmente essa empresa passa do 5º ano de vida, do 6º ano de vida. Por quê? Porque a pessoa, o fundador daquela empresa, já entrou com uma mentalidade que não é voltada para o seu cliente, com uma mentalidade voltada para o seu bolso. Quando, na verdade, se você investisse os mesmos 100 mil reais, tivesse carinho pelo que você estivesse fazendo, se você
tivesse a consciência que o seu cliente precisa ser o rei naquela cadeira sentado dentro da lanchonete, se você visse e tratasse ele como rei, dentro de 5 ou 6 anos, ao invés de você estar fechando as portas, você estaria tirando o primeiro dinheiro mais volumoso da sua empresa, porque ela iria estar te retornando. Essa é a grande armadilha de quem se aventura a ter uma empresa, gasta as economias de uma vida para ter uma empresa e não tem resultado. E aí o pacote está completo, né? Geralmente esse tipo de pessoa vem e culpa tudo e a todos, ao invés de culpar a si próprio, ao invés de culpar os seus atos, e que você entrou de uma maneira equivocada no negócio, nesse tabuleiro de xadrez chamado mercado, tá certo? O mercado hoje é muito hostil, o mercado não aceita mais amadorismo. Não que antigamente aceitasse muito, mas antigamente as coisas eram um pouco mais informais. Hoje não existe mais lugar para amador. Enquanto você está aqui colocando todas as suas economias no negócio, tem alguém do seu lado, por exemplo, uma farmácia do seu lado, investindo milhões de reais para poder entrar na sua cidade com 3, 4 lojas e podendo se dar o luxo de fechar 2 anos no negativo. Então, se você entra para ter uma farmácia, para brigar com esse tipo de gente, com esse tipo de empresa gigantesca, você tem que ter o seu diferencial, senão você não fica no mercado, sinto te dizer. E como você vai conseguir esse diferencial? Tendo primeiramente isso na cabeça. Você não tem a empresa para você, você tem a empresa para o teu cliente. Você tem a empresa para tratar o seu cliente como um rei. E se isso não está acontecendo, você precisa alinhar para que aconteça. Se isso não está acontecendo, você precisa recalcular a rota e de alguma maneira fazer acontecer. Aí que está a graça do xadrez chamado mercado. E se você acha que existe só espaço para os grandes, isso 75% é verdade, mas 25% você também tem espaço. Basta você fazer diferente do que os grandes estão fazendo. Enquanto a maioria dos grandes eles não conseguem se organizar direito, então falta mercadoria ou não tem uma gestão adequada, você consegue se encaixar aí nesse meio. É aí que você vai se embrenhar e começar a crescer por conta própria, sem poder fechar no prejuízo, mas você não precisa disso. Afinal de contas, você consegue puxar um pouco mais a sua margem porque o teu atendimento é diferenciado, e é diferenciado porque você olha para o cliente como um rei. Porque você não faz por você, você faz pelo seu cliente, tá certo? Então, essa foi a dica de hoje. Eu quero deixar vocês tranquilos. Se você quer ter uma empresa, se você almeja isso, não é uma jornada impossível, mas é, se ninguém te contou, uma jornada difícil. É uma jornada de abnegação de muitas coisas da sua vida. Você provavelmente nos próximos 2 anos, nos 2 primeiros anos da sua empresa, você não vai poder ficar sangrando a empresa. Então, se certifique que você tem condições de continuar caminhando com um fluxo de caixa legal pelo menos nos próximos 12 meses. Para você conseguir tratar o seu cliente, ter algum capital para poder tratar o seu cliente de uma forma diferenciada. E assim cobrar mais caro, entre aspas, né? Porque caro e barato é relativo. Ter um valor maior, eu acho que se encaixa melhor. Você ter um valor maior dentro da sua empresa e assim conseguindo lucrar com a sua empresa. Aí sim você consegue fazer a empresa trabalhar por você. Sabe por quê? Porque você já deu carinho suficiente para ela. Agora, depois de 1, 2 anos, ela começa a te retornar alguma coisa. Tá certo? Lembre-se sempre,
A empresa não tá lá para te servir. A empresa tá lá para servir o seu cliente. Você tem que montar a sua empresa para servir ao seu cliente e não a empresa tem que ser montada para te servir. Se você fizer esse caminho inverso, montar a empresa para servir ao seu cliente, dentro de 2 anos, ela vai estar servindo você. Porque o mesmo carinho que você coloca para atender o seu cliente é o mesmo carinho que a empresa vai ter com você depois de um tempo. Essa é uma regra quase absoluta do mercado que a gente vive hoje em dia. Essa é uma regra primordial do mercado que a gente vive hoje em dia. Não à toa, tantas pessoas falam, não faça pelo dinheiro. O dinheiro é consequência disso tudo, do trabalho que você vem fazendo. O dinheiro é uma consequência que vem com o tempo, tá certo? Então, muita dedicação para o seu cliente que as coisas começam a se encaixar e começam a dar certo, tá certo? Então, até a próxima.